O que mais te incomoda na região dos seus olhos que te faz pensar em procurar uma cirurgia de blefaroplastia? É a questão de parecer que está sempre cansado, sensação de peso na área dos olhos, ou às vezes dificuldade de abrir os olhos? Pode ser também as bolsas de gordura que começam a crescer aqui embaixo, dá a impressão que seu olho está inchado, aquela sensação de que você está cansado, mesmo tendo dormido uma boa noite de sono. As pessoas ficam te perguntando se você dormiu bem, se você está com algum problema. Essas são as principais queixas. Ontem, os 3 pacientes que eu operei eram pacientes relativamente jovens, com 37 anos, 42 anos, mas a principal queixa era essa questão do cansaço. As pessoas perguntando se, você dormiu bem, você está com algum problema. Então aquele peso, o excesso de pele na região superior dos olhos aqui, na pálpebra superior, começa a pesar, dobra por cima da pálpebra e às vezes você não consegue nem ver a pálpebra. A pele aqui de cima que sobra começa a tampar até a região dos cílios. Fica difícil para você usar uma maquiagem, uma sombra, um rímel. Fica difícil até de você se cuidar com excesso de pele. Outra coisa importante é que esse músculo da testa, que é o músculo frontal, quando você tem excesso de pele e seu olho tem dificuldade de abrir, o frontal fica trabalhando contraído o tempo todo. Então, às vezes você fica com cara de bravo ou de brava, né? As rugas de expressão vão se acentuando para tentar compensar a falta de funcionalidade da pálpebra superior. Às vezes acontece aquela bolsinha aqui no canto do nariz, aqui em cima, ó, super desagradável, fica muito marcado, atrapalha. E embaixo a gente tem alguns problemas. Esse canto lateral aqui da sua pálpebra, ele precisa estar bem implantado na parte óssea da órbita para que você não fique com um olhar triste. Aquele olho que o cantinho lateral está mais baixo do que o canto medial. Nesses casos, a blefaroplastia pode ser uma solução. Na pálpebra inferior, a gente tem a proeminência das bolsas de gordura, que vão aparecendo de acordo com a genética, com o tipo físico e com a idade. Tem pacientes que começam a aparecer bolsas mais cedo, porque a família tem essa característica, características genéticas podem evidenciar. Com o envelhecimento, isso também acontece, porque a gente tem reabsorção óssea desse osso da órbita que fica em volta do olho. Então toda aquela gordura que ficava atrás do olho, ela começa a vir para frente porque a órbita vai aumentando, o contorno da órbita vai abrindo com a idade. Isso tudo favorece uma desproporção entre os tecidos aqui que estão dentro da órbita. Inicialmente, quando a gente está mais jovem, a nossa órbita é mais fechadinha. Então todo esse conteúdo fica retido lá para trás. Quando você vai envelhecendo, a órbita vai abrindo, então os ligamentos que prendem a pálpebra no osso vão ficando mais fracos, o septo da órbita que segura aquelas bolsas lá para trás também fica meio frouxo, meio flácido, permite aquelas bolsas a virem para frente. Será que a blefaroplastia vai mudar muito o seu rosto? Você vai ficar muito diferente, artificial depois da cirurgia? Eu creio que não. Quando a gente faz uma blefaroplastia bem planejada, bem programada individualmente para cada paciente, a gente procura refazer, restaurar as suas características naturais. A gente pode olhar fotos antigas, fotos anteriores, para a gente tentar buscar aquela imagem inicial de quando você não tinha essa flacidez, não tinha o excesso de pele. A ideia é reposicionar os tecidos, tirar o excesso de pele e o excesso de bolsa de gordura, mas sem mudar as suas características naturais. O ideal é que você recupere aquele aspecto mais jovial e também mais funcional, sem modificar, sem criar aquela situação artificial que às vezes tem pacientes que até pedem, mas que nem sempre é possível fazer. O ideal é rejuvenescer, reestabelecer a funcionalidade. Com isso a gente consegue também recuperar o aspecto estético das suas pálpebras. Então a blefaroplastia ela visa melhorar a estética, melhorar a funcionalidade sem causar aspectos artificiais. Com isso a gente vai melhorar essa sua sensação de que está sempre cansado, de que as pálpebras estão pesadas, tudo isso vai ser corrigido.
Em alguns pacientes, o excesso de pele, principalmente na pálpebra superior, pode sim prejudicar a visão, porque acaba tampando e comprometendo uma parte do campo visual. Eu operei um paciente de 48 anos, que a principal queixa dele era a alteração no campo visual do lado direito. Ele tinha um excesso de pele muito grande na pálpebra superior e tinha uma queda do supercílio. Então o supercílio caído intensificava esse excesso de pele e a pele da pálpebra dobrava em cima do olho dele. E ele perdia o campo lateral de visão. Atrapalhava, por exemplo, para ele ver o retrovisor do carro. Quando ele ia olhar o retrovisor do lado direito, ele tinha que virar a cabeça e tirar o foco da frente. Quer dizer, isso trazia um risco para ele, porque a visão estava sendo comprometida pelo excesso de pele, que todo mundo acha que é besteira, todo mundo acha que é estético, mas no caso desse paciente, estava causando até risco de vida, porque para dirigir estava difícil. Para andar de moto, então, ficava quase impossível, por causa da perda do campo lateral. Outra coisa que o excesso de pele ou a disfunção da pálpebra inferior pode causar é o olho seco, lacrimejamento, olho vermelho, porque toda a anatomia da pálpebra fica caída para cá. Ou muito entreaberta, a pálpebra não fecha direito, fica flácida, ou esse cantinho caído, mais baixo do que o canto nasal, ele não permite com que a lágrima desça para o lugar adequado, que é aqui no cantinho. O nosso ponto lacrimal fica no canto, encostado aqui no nariz, e não aqui na lateral. Então, se você tem uma pálpebra que não está bem posicionada e ela está meio caída para o lado de cá, para o lado da orelha, a lágrima vai escorrer para cá, em vez de ir para o lugar certo da drenagem. Portanto, você pode ficar tendo lacrimejamento recorrente. A falta de fechamento adequado das pálpebras também pode provocar um tipo de olho seco, que a gente chama de olho seco evaporativo, que a pálpebra fica muito afastada do olho, permite a evaporação maior do seu filme lacrimal. Essa questão do olho seco não é só problema de desconforto, também pode causar embaçamento visual, porque sua córnea pode ressecar, formar ceratite e com isso a sua visão também cair. Então, se você quer saber se o excesso de pele, se as pálpebras mal posicionadas podem ter risco para a visão, podem sim, todos esses fatores que eu te falei. Tem idade certa para fazer uma blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra? Não. Cada paciente, cada pessoa tem uma constituição física, tem uma genética. Ontem, por exemplo, eu operei 2 pacientes, um paciente sexo masculino com 37 anos e uma moça com 39. Os dois tinham excesso de pele na pálpebra superior, dobrando aqui por cima da pálpebra. Os dois tinham sensação de estar sempre cansado, aquela coisa que você acorda cedo e parece que não dormiu. Um deles era maquiador e ele estava muito triste porque ele nunca tinha conseguido se maquiar, mesmo sendo maquiador, porque as dobras aqui estavam incomodando muito. Cantinho muito enrugado, a pálpebra inferior estava meio caidinha assim no canto, aquela sensação de olhar triste, com 37 anos. Então isso tem muito a ver com a constituição física, com a genética de cada pessoa e também com condições de maus tratos com a pele. Por exemplo, paciente que tomou muito sol, que judiou muito da pele, não usa hidratante, não teve tempo ou não pôde usar por qualquer motivo, se expõe muito ao sol, coça muito os olhos, pode ter uma disfunção palpebral mais cedo. Essa moça que eu operei ontem, com 39 anos, tinha muita bolsa de gordura, em cima não tinha tanta pele sobrando, mais no canto lateral, mas o centro aqui embaixo tinha aquelas bolsas enormes que a queixa dela era inchaço. Ela achava que era inchaço, porque as bolsas, principalmente de manhã, retêm um pouco mais de líquido. Durante a noite, logo cedo, está mais inchadinho. E a gente fez a blefaroplastia superior, tirou um pouquinho de pele, inferior tiramos todas as bolsas e reposicionamos o canto lateral dessa paciente. Vai ficar muito harmônica, vai ficar natural, ela vai recuperar a anatomia original de quando ela estava mais jovem e não tinha esse problema ainda. Nunca é só ligado com a idade. Já operei pacientes com 30 anos, blefaroplastia superior, tinha uma prega muito grande. Então não tem a ver diretamente com a idade, e sim com a constituição física. A blefaroplastia vai mudar o seu aspecto natural? Vai te deixar artificial? Não. A blefaroplastia vai reconstituir, vai rejuvenescer e manter as suas características naturais.
Tem idade certa para fazer blefaroplastia, para fazer a correção das pálpebras? Não. É muito importante a gente fazer uma avaliação individual. Tem pacientes jovens que têm excesso de pele em pálpebra superior. Tem pacientes jovens que também têm bolsas de gordura, inchando aqui a parte inferior do olho. Tem pacientes que têm problema de supercílio junto. Tem outros que precisam corrigir o cantinho, que está triste, está caído. Então a importância de uma avaliação individual do tipo de pele, a cor da pele, a textura, se é uma pele que tomou muito sol, que está com uma qualidade prejudicada, as características genéticas, o formato do rosto, o formato do olho, o desenho do olho, tudo isso entra numa avaliação individualizada e principalmente saber de você o que mais te incomoda. É uma queixa que você tem, aquilo te incomoda, é a bolsa, é o canto, é aqui embaixo, é excesso de pele. Às vezes a gente vai conversar com o paciente, olha para o rosto da pessoa, o que mais chama atenção para mim nem sempre é aquilo que te incomoda. Então essa avaliação tem que ser extremamente personalizada, para que a gente consiga atender a sua expectativa, dentro do possível e mantendo o seu aspecto natural. Não tem a ver somente com a idade. Se você tem vista cansada, aquela sensação de peso nos olhos, olhar triste, já acorda com um olhar de cansado, excesso de bolsas aqui embaixo das pálpebras, inchaço ou excesso de lacrimejamento, está incomodado com a sua estética ou com o funcionamento da sua pálpebra, entre em contato com a gente e agende logo a sua avaliação.